Pô, Gustavo, você tava indo benzão até a semifinal, cara. O que aconteceu na final? Calma que eu vou comentar a respeito da minha participação no Campeonato Mundial Master da IBJJF, que também foi o último evento do meu projeto How High Can You Fly? Quão alto você pode voar? Que eu sugiro que você escolha um projeto desafiador, difícil, joga lá em cima e vendo o que dá. E no meu caso foi com relação ao Grand Slam da IBJJF. Estar saudável, era a primeira camada, estar saudável para lutar os 4 eventos, consegui, foi difícil, mas consegui. E o segundo, ganhar os 4 eventos. Ganhei 3, perdi o último na final. E eu vou falar a respeito, não só esse vídeo vai ser longo, já avisando para o pessoal que realmente curte o conteúdo. Porque não estou só falando a meu respeito do campeonato, mas a respeito de um tópico, e foi a minha maior lição dessa temporada de 9 meses, que começou dia 1º de dezembro de 2024 e terminou agora, né, em dia 29 de agosto. Então, se você não está só interessado, mas comprometido em crescer, evoluir, não só como atleta, mas principalmente como ser humano, esse vídeo é pra você. Tamo junto. Cara, então, eu quero que você faça o seguinte. Quero que você reflita sobre um desafio que você aceitou na tua vida, que você sabe que você se comprometeu, você estava com vontade, estava fazendo, estava se esforçando, né? E, cara, você chegou muito perto, mas não conseguiu. Com certeza, né? Fica aquela frustração, apesar de todo o esforço, de saber que você fez o seu melhor, de você não ter conseguido o objetivo. Lógico que todo mundo vai sentir, né? E eu não vou ser diferente. Mas eu quero que você pense o seguinte também, reflita na frase que desde novo é uma coisa que me guia, que é: se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. Todas as vezes, eu garanto na tua vida, que você aceitou um grande desafio, pode não ter sido, de repente, o resultado que você queria. De repente foi indesejado, mas teve uma grande oportunidade de aprendizado. E se de repente deu, né, você conseguiu atingir o que você queria, ou mesmo que você não tenha, mas abriu porta para um próximo desafio, aí sim, aí você vem, oportunidade de crescimento. Mais outra coisa, você aceita um outro desafio, e aí vai ter um resultado, e aí você entra nesse desafio, oportunidade, um fluxo, que você começa, aceito mais desafio, vão ter mais oportunidade de crescimento, né? E isso em qualquer parte da vida, e não vai ser diferente no jiu-jitsu. Então, quando eu comecei esse processo dia 1º de dezembro, até o final, né, dia 29 de agosto de 2025, treinando para o Europeu, Pan Brasileiro e o Mundial, eu sabia que no final disso ia ser um crescimento absurdo, né? E eu quero que você pense também nesse desafio que você, não só nesse, mas nos grandes desafios que você aceitou na tua vida. Eu te garanto, eu gosto de falar que a nossa cabeça é que nem um iPhone, né? A gente volta e meia, a gente passa várias experiências, cresce e pum, uma nova versão nossa aparece, né? Então, volta e meia a gente tem uma versão, depende do quanto você está tentando melhorar para essa versão, que também você pode chegar e, meu irmão, vi com um telefone ruim, o pior, uma versão pior, e não é isso que a gente quer uma versão melhor nossa, né? De estar questionando certas crenças que, de repente, acreditava em algo antigamente, mas agora eu não acredito mais. Aí ele fala, mas tu acreditava, tu falava que... Irmão, acreditava, não acredito mais. Vi que tá errado, mudei de ideia. Ponto final. Então você pode estar sempre adaptando e crescendo, né? E, lógico, esses desafios são os que vão realmente trazer esse crescimento. E, cara, do começo da temporada eu sabia que... E falando da versão, provavelmente você... Não sei, é difícil dizer que sim, mas tem uma grande chance desse grande desafio que você passou, dependendo da duração dele, te fez uma nova versão, tá ligado? Então isso é a importância de você estar se desafiando, né? De sempre nessa ideia do how high can you fly? Quão alto você pode voar? Só voar aqui? Tem gente voando aqui, bro. Por que tu tem que ficar aqui? Não, tu pode também subir, não tem essa não, não tem que ficar parado olhando os outros voar não, você pode voar também, só que tem um preço para pagar. E a moeda se chama disciplina, então tem que estar com muita vontade para querer fazer acontecer. Então,
Europeu, pô, foi tranquilo, foi muito legal. Corte, pô, lutei, meu irmão não me via lutando há 15 anos, ele é uma influência muito grande na minha carreira, realmente não estaria aqui onde eu tô sem ele me guiando como um competidor profissional. E Pan, pô, foi legal também, dei um molezinho com só hidratação, mas foi legal. E qual foi o problema no Pan? Ali que as coisas começaram a meio que sair um pouquinho do trilho. Que no meio da luta, cara, eu rompi o tornozelo, o ligamento tornozelo, não tenho a mínima ideia nem como, a gente no meio lá de um scramble, não sei. E aí eu tinha um mês pro brasileiro. E, cara, não tinha como jogar por cima. Eu tive que tomar 2 infiltrações, só jogar por baixo. Quando eu fui lutar o brasileiro, tipo assim, eu cheguei lá e falei assim, a última vez que eu tinha treinado ou jogado por cima tinha sido no PAN, na luta, porque eu não podia nem treinar a fazer isso por baixo, né? E acabei saindo mais lesionado ainda da competição e já sentindo, peguei uma virose, fiquei 6 semanas arriado. E sem poder fazer nada e já na neura, cara. Falei, tem tempo, são só 4 meses. E eu tô vendo, tempo passando e eu não melhoro, tossindo, vou no médico, volto, vou de novo antibiótico, outro de novo. E falei, caraca, não melhora. E aí, finalmente, depois de 6 semanas, eu, chegando perto de julho, eu comecei a treinar, meu treino de 1 treino por dia. Fiz 2, tava fazendo isso 2 vezes por dia, e aí eu vou, eventualmente, galera, eu vou chegar no tópico, tá, do dia. Só criando o contexto. Cometi meu primeiro erro, que foi acelerar o meu treino muito cedo, ainda ali, né, no comecinho de julho. E porque eu pensei, cara, e é um dos erros mentais que eu cometi, que é que a gente vai falar a respeito, né? Que é no caso, comecei a fazer muito, muito cedo. E também dei mole, erro número 2, na parte de nutrição, eu tenho acompanhamento, tudo, mas eu tava numa neuro, toda vez eu comia, eu sempre botava um pouquinho menos, né? Ou seja, eu comecei a botar carga de treinamento, né, a mais, quando eu ainda deveria estar me adaptando, e com menos comida. Beleza, treinando e tal, já no meio de julho, eu falando com ele, eu falei, cara, não tô me sentindo bem, me sentindo fadigado, os ombros, braço cansado e tal. E aí eu falei, tiro o pé e tirei o pé 2, 3 dias. Eu falei, meu irmão, eu tenho que treinar, né? E pá, e foi em cima, pá. E aí, eventualmente, cara, eu sempre recomendo as pessoas a terem isso aqui, né? Um calendário. Toda vez que tem um X aqui, não é bom, é porque o treino não foi feito. Ou seja, 3 semanas antes do Mundial, no dia 8, eu saí do treino destruído e eu falei assim, não tem como eu fazer preparação física hoje. Tipo assim, o primeiro treino que eu tava matando mesmo, eu falei assim, não tem como levantar os braços. E aí passou 2 dias e eu tava a mesma coisa. E aí eu comecei a estudar a respeito de overtraining. Comecei a pesquisar e eu comecei a ver que eu tava, cara, com todos os sintomas. Eu vou até pegar aqui que eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Com isso eu fiquei 9 dias parado, só fazendo recuperação, fisioterapia, quiroprata e fazendo a minha câmara hiperbárica, tentando diminuir o estrago, né? E, cara, demorou dias para eu começar a sentir isso. Então é o seguinte, mencionar algumas coisas aqui que eu, estudando, eu achei. E falando aqui, primeiro, os sintomas físicos, né? Se você, de repente, o que eu tô falando aqui, você sentir que tá sentindo algo parecido, né? A ideia é para já plantar a semente aí na tua cabeça para falar, caraca, de repente eu tenho que tirar o pé. Sintomas físicos aqui, fadiga persistente mesmo após dias de descanso, dores musculares prolongadas sem melhora, lesões frequentes, incômodos de tendões, articulações e ligamentos, sistema imunológico enfraquecido, distúrbio do sono. Até agora, tudo isso eu tive. Estava dormindo muito mal, peguei essa virose. Eu não digo nem alteração de apetite, eu não sei porque eu estava tendo que segurar a comida de qualquer maneira.
frequência cardíaca em repouso elevada. Esse foi o principal problema de todos. E alteração hormonais, testosterona baixa nos homens, ciclos irregulares para mulheres. E aí fala nos sintomas de performance, perda de força mesmo treinando consistentemente, redução de velocidade ou explosão, né, sensação de estar lento, coordenação ou timing prejudicados, recuperação mais lenta entre os treinos. E o terceiro, sintomas psicológicos, mentais, e realmente eu senti, se você já sentiu de, tipo assim, aquela frustração de exaustão, do corpo não estar respondendo, e cara, começou, porra, a me pegar, irritabilidade, mudança de humor, falta de motivação, eu nem digo isso, mas eu tive uns 90% aí de sintomas, pelo menos, né? Ansiedade aumentada antes de treinar, um pouco de dificuldade de concentração, mas realmente essa frustração de você não estar rendendo no treino é muito ruim, né? Mas de qualquer maneira, voltei a treinar 11 dias antes e de boa, falei, cara, vou só devagar, né? E eu não sabia o tamanho do problema nessa parte do meu batimento cardíaco. Que eu vi quando eu começava a treinar, cara, tipo assim, primeiro treino, meu braço já tá pesado e meu coração já tá disparado. Eu falei, meu irmão, não é possível, eu comecei a treinar agora. Assim, não é normal, né? E então fui pro campeonato de boa, confiante, como sempre, né? Sempre com a cabeça de contender de que eu vou ganhar, não vou pro campeonato para podiar. E primeiro, aí, cara, ainda dei a sorte também de ter sorte, que eu digo assim, sorte que entraram 31, eu conquistei o meu lugar de primeiro lugar, né, na chave. O Cleiton tinha sido número 1 no PAN, no Brasileiro, e dessa vez eu que fui. Então eu tava chegando, né, aquela briga ali pro primeiro lugar, acabou me dando um bar, então, porra, já deu uma aliviada. E eu fui muito consciente para tipo assim, cara, eu não quero explodir, eu tenho que controlar a minha respiração e fazer, né. Aí primeira luta foi de boa, né, de um mata-leão, não, aquele alternado assim, metendo a mão na cara mesmo. Aí deu as primeiras, tal de boa, a segunda, eu raspei e montei, o cara tá se defendendo muito bem na montada, e como eu já tinha finalizado ele no europeu, tipo assim, ele entrou assim, meu irmão, hoje eu não vou bater. Essa era a mentalidade dele. E eu não consegui finalizar por cima, fiquei na montada, mas fiz uma esforcinha boba assim, no antebraço, mas de qualquer maneira. E aí quando chegou na semifinal, era com um asiático, ele, acho que é filipino, alguma coisa assim, não sei. E a gente já tinha lutado já na semifinal do ano passado, e ele é um cara, tipo assim, flexível, não é bobo, não pode não posso dar bobeira, um cara técnico, e eu falei, eu vou ter que acelerar, eu falei, eu vou puxar, gostaria que ele faça por cima, ele não vai subir comigo, né, cacete, e eu não vou ficar fazendo double pull, vou subir. E aí foi assim a luta, pum, double pull para subir. E aí comecei a bombardear, daqui a pouco eu falei, vou ter que botar mais ritmo, e pum, 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 aí acabei chegando nas costas, e aí dei um mata-leão. E porra, tô apertando, e ele aperta e aperta, esse desgraçado não bate, ele roncando, e bateu, nossa. Quando ele bateu, os braços foram assim, uau, né? E eu voltei para a área de aquecimento, meu irmão, coração, pum, 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 pum. E isso um tempo, e não baixava. Eu falei, fudeu. Meu irmão, quando chamaram pra lutar, eu tava um pouco mais devagar. E aí, quando começou a luta, a gente teve, né, logo no começo, um momento mais rápido, tal, bati na lateral, empurrou, parou, foi uns 30 segundos, que foi, nem sei, de repente foi menos, e parece, sinto até que foi 30 segundos. Quando a gente parou, meu irmão, meu coração tava na minha boca, assim, ó, pum, 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 pum. Aí eu falei, meu irmão, agora babou. E o que aconteceu? A gente sempre trocou força bem, eu com o Cleiton de boa, mas com certeza ali ele tava mais forte que eu, porque meus braços já não estavam ali, ele fez uma pegada boa no meu braço, não tava com força, eu falei, vou ter que começar a ficar defensivo e jogar para não perder, o que não é o ideal. Tipo assim, tem os momentos, né, eu falo, tem os momentos, porque tipo assim, é jogar para vencer, jogar para não perder, não é um ou outro.
o negócio ficar balançando. Tem momentos da luta que você tá aqui, pá, e tem momentos que, pô, tu tem que dar uma segurada, vem pra cá. Mas esse no meu começo foi assim, ó, tudo pra cá, porque na minha cabeça foi assim, meu irmão, sobrevivência. Eu não sei se eu consigo terminar 4 minutos e meio, porque o meu coração tava tão, assim, agitado e eu tentando controlar minha respiração, que começa a afetar tuas decisões, irmão. Ponto final. Tipo assim, você não tá bem, tô numa posição ali, vai achar que eu sei o que? O Gustavo é o BJJ Mental Coach. Meu irmão, tô tentando ali sobreviver, o maluco cheio de vontade. E no finalzinho ali a gente teve uma situação que eu iniciei a passagem, que até foi como eu passei a guarda dele no PAN. Eu ainda nem assisti a luta, pra dizer a verdade, ainda não consegui assistir a luta. E eu não sei se eu larguei a calça, eu não sei qual foi, mas eu tive o sentimento que ele virou pra mim que seria uma vantagem ali. De qualquer maneira, ele saiu de baixo, faltando 4 segundos, alguma coisa saiu de baixo, bati, empatou. E aí o árbitro foi rever, e eu tava ali, eu falei assim, porra, cara, eu acho que eles vão rever, eu acho que eles vão dar o ponto, porque realmente, tipo assim, ele teve que virar, né? E aí eu vi que, tipo assim, não iam dar, e cara, e aí deu a decisão pra ele merecida. Gustavo, por que você perdeu a final do Mundial? Porque o Cleito Soares estava mais bem preparado do que eu. Ponto final. Eu não tenho nenhuma na minha carreira situação que eu possa falar. Se a decisão se tivesse dado pra mim, se tivesse seguido a regra, assim, porra, dar o ponto, e eu acabei ganhando, legal, ia estar aqui, ó, porra, Grand Slam Champion, Não, mas a verdade é que a decisão foi justa. Ele lutou melhor. Aquele momento ali realmente muda assim a ideia, né? Tipo assim, cara, ele lutou melhor, ele tava buscando mais a luta. Eu tava sobrevivendo. Então o cara mereceu mais, ele tava mais... Por que tava mais bem treinado? Porque eu passei do ponto, aprendi a minha lição, e a lição para eu passar de que, cara, nem sempre mais vale mais, né? E muitas das vezes o menos vale mais. E treinar menos, de saber se dosar. Então um aprendizado que eu sei que eu não estou aposentado de competição, não tenho ideia quando vou competir novamente, mas é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Para minha vida pessoal ou até no profissional, em momentos que eu meto o pé e não quero parar, que você, sabe, entra naquele foco, naquela... E a gente meio que esquece tudo do lado, e às vezes é meio que para, né, dá uma freada. Então isso foi sendo um aprendizado muito grande para mim. E eu, tipo assim, fiquei feliz mesmo assim pelo Cleito, porque um cara... Olha que interessante, eu levei uma camisa só do BJJ Mental Coach, né? Por um acaso no tamanho M. Eu não falei assim, não quero ficar dando um monte de camisa, ficar andando preocupado com isso, mas como tava perto da minha mochila, meio que botei na mochila. E aí eu fiquei pensando sexta-feira, cara, quem eu posso dar essa camisa? Né? Fiquei pensando bastante, refletindo, e aí eu falei, eu vou dar pro Cleito, sabe por quê? Porque ele representa isso aqui, que o BJJ Mental Coach é a respeito. De meu irmão, de trabalho, pô, o cara, ele tá 3 anos na batida, irmão. Perdeu o final do Mundial ano passado também e voltou. O cara tá na batida há 3 anos, o cara é professor, o cara dá aula, o cara tem família, faz o corre dele e só perdeu nesses últimos 3 anos só para campeão mundial. Acho que ele perdeu que 3 ou 4 vezes no máximo, só para campeão mundial. Ou seja, ele tá naquele, e eu me considero parte desse nível ali porque eu conquistei o meu status disso, né, de ser um dos principais da categoria. E realmente ali, esse ano, nós dois destoamos da categoria. E com certeza, meu irmão, toda vez que a gente for lutar, pega pra capar. Né? E sempre vai ser muito... Não vai ter um dia que um vai chegar e vai tirar o outro pra nada. Acho difícil isso acontecer. Né? Porque os dois vão chegar muito bem preparados. Isso é que é o atleta A+. O nível de contender que você quer, que tá ali, que você é um dos principais da categoria, e o cara tem que estar bem para tirar ele, meu irmão. Eu consegui tirar 2 vezes, ele me tirou uma, e com certeza em algum momento a gente vai lutar novamente, mas ele é um cara que merece muito, eu fiquei feliz, e o BJJ Mental Coach não é o Gustavo Dantas, isso aqui representa um movimento de que uma palavra só, autenticidade, ser você, fazer o que tu quer lutar? Luta, não quer lutar? Não luta. Quero trabalhar com isso, vai? Não sei como, meu irmão, vai se especializar, vai estudar, fazer alguma porra. Né? Então a ideia do How High Can You Fly é essa autenticidade
Meu irmão, a gente não tá aqui muito tempo não, tô com 50 anos. Não sei quantos anos vou ficar ainda aqui. Vou ficar preocupado com o que os outros vão achar? Você vai ficar preocupado com o que os outros vão achar? Meu irmão, faz o que tu quer. Agora, para você fazer o que tu quer, você tem que estar com a cabeça boa. Porque se você não tá, aí um medo, o receio, o que vão achar. Não, meu irmão. Quer voar alto? Se prepara, tá? Porque não vai ser fácil. Vão ter altos e baixos, mas se você quer, tá aí. Todo mundo nasceu com o direito de voar. Todo mundo. Só que esse direito tem que ser conquistado, né? Todo mundo pode brilhar, todo mundo pode voar alto. Mas você tem que conquistar isso e, novamente, a moeda é disciplina. Então, para fechar, cara, parabéns pro Cleito. Eu tava falando com meu irmão, o único problema do Cleito, cara, é que ele é gente boa demais. Porque senão é foda. Pô, ele tinha que ser o cara escroto, mas o cara é gente boa pra caramba, cara de família, e faz um trabalho muito legal, tem uma equipe muito forte, então fico feliz mesmo de ser por uma pessoa do bem que, meu irmão, tava ali, né? Não perdi pra nenhum desavisado, não. E cara, agora nesse novo processo na minha vida, esse novo capítulo de estar iniciando o BJJ Mental Coach, sempre foi assim, uma paixão que eu faço, assim, né? Fazer vídeo, fazer as coisas, escrever livro e tal, mas finalmente, assim, cara, tá na hora de levar isso a outro nível, de fazer o meu How High Can You Fly com o The BJJ Mental Coach, né? Então, até ontem mesmo eu abri oficialmente a empresa do BJJ Mental Coach LLC, e infelizmente pra galera do Brasil, é muita coisa voltada pro inglês, porque o brasileiro não paga, brother. Então como é que eu vou fazer um negócio morando aqui, recebendo pouco em real? Então não tem muito o que fazer, não. Então, serviços e várias coisas, né, com relação a isso, coaching, só pode ser realmente em inglês, e o pessoal às vezes me pergunta se eu faço mentoria, não faço, e né, tem pessoas mais próximas que eu trabalho junto por opção e muitas das vezes não é pagando nem nada, não é minha parada, né? Agora, começar a fazer um grupo coaching, essas coisas todas, mas ia ter que fazer muito sentido para poder fazer em português. Então, galera, espero que você tenha se inspirado com o projeto How High Can You Fly, e você, né, arrume, né, tente fazer um desafio desse que, meu irmão, você vai jogar lá em cima, que com certeza você vai sair uma outra versão depois disso. Não tem como não sair, né? Você se empenhando, ficando ali, jiu-jitsu ou não, cara, pode ter certeza que vai. E seja você, irmão. Faz o que você quer, vai atrás do que você quer, vai trabalhar com o que você quer, a vida é curta e vamos aproveitar, beleza? Tamo junto. Ussa!